Muito bem. E nós teremos ainda hoje a entrega da 9ª edição do Prêmio Rares de Responsabilidade Socioambiental, aqui às 7h da noite. Próximo tema, queremos abordar a autonomia financeira e administrativa. Convido para que conduza os trabalhos, ela que é registradora de imóveis em Minas Gerais, presidente do CORE de Minas Gerais, diretora do Registro de Imóveis do Brasil, doutora Ana Cristina Maia. E o nosso palestrante, doutor em Direito Público pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Salamanca, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor, advogado, ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Com a palavra, doutora Ana Cristina Maia. Boa tarde a todos, aqueles que já estão talvez um pouco sonolentos ou não, os que estão fofocando aqui na entrada. Bom, queria muito agradecer o convite feito pelo Dr. Rogério, aí, presidente da Noreg Brasil, na pessoa da Fernanda, essa figura fofa que sustenta todos nós aqui. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Uma grande responsabilidade estar aqui. Eu tenho certeza absoluta, ministro, que eu não estou à altura do debate. Mas eu acho que todo mundo confiou na minha cara de pau, sabe? Então, é com isso que trabalharemos aqui neste local hoje. A minha área de trabalho, eu sou registradora de imóveis na cidade de Mariana, interior de Minas, isso. E a minha área de trabalho está mais na regularização fundiária, mas já tem 21 anos que eu sou registradora de imóveis. Entrei por concurso público. Então, eu acho que eu tenho, por experiência, talvez, um pouco de lugar de fala sobre o tema de hoje, que é a autonomia administrativa e financeira do extrajudicial. Tem uma apresentação minha que eu queria pedir para o pessoal colocar. Enquanto eles colocam, eu queria só dizer para o ministro o seguinte: eu tenho um filho, ministro, que ele é o rei da síntese. Quando ele estava com uns 10 anos de idade, hoje ele está com 27, a professora pediu para ele fazer uma redação falando sobre a vida dele. E o menino resumiu a vida dele em 5 linhas. Eu nasci no dia tal, na cidade tal, eu sou filho de fulana de Beltrana, hoje eu tenho 10 anos. Muito obrigada, professora. Então, minha apresentação aqui hoje vai ser mais ou menos nessa linha do meu filho, né? Que a fruta não cai longe do pé. Então, o meu papel aqui hoje é, muito rapidamente, fazer uma breve introdução legislativa sobre o tema, para que vocês possam ouvir a pessoa que vocês estão aqui para ouvir, que é o ministro Zé Eduardo. Bom, então, falando muito rapidamente desse contexto legislativo, a gente viu um pouco aqui no painel anterior, né, o ministro, a doutora Alana, falando sobre o regime constitucional, né, dos serviços notariais e registrais. E esses serviços são, portanto, né, exercidos em caráter privado por delegação do poder público, o que significa que a nossa atividade ela se fundamenta num tripé, né, ou seja, em 3 princípios essenciais. Trata-se de uma delegação pública, né, acessada por meio de concurso público. Delegação esta que é feita por meio da gestão privada por particulares e fiscalizada pelo Poder Judiciário. Falando um pouco sobre a delegação pública, o nosso serviço tem, portanto, um caráter essencialmente estatal. Trata-se de uma função estatal, né? A natureza jurídica do serviço que prestamos é uma natureza jurídica de serviço público. E, dentro dessa natureza, tem, portanto, uma finalidade social.
A atividade notarial e registral está, a meu ver, intrinsecamente ligada, inclusive, à garantia dos princípios constitucionais, né? Direito à vida, inclusive à existência legal por meio do registro civil, direito de propriedade por meio do registro de imóveis, né? Está ligada também ao desenvolvimento social e econômico do Estado. Nós sabemos que a atividade imobiliária é uma atividade que tem um grande impacto no PIB, no sistema formal de crédito. Temos aqui também os cartórios de protesto, como muito bem ressaltado pela doutora Lana aqui anteriormente, exercendo essa função. Então, a nossa atividade tem esse caráter essencialmente público. No entanto, ela é exercida por meio da gestão privada, o que significa que nós temos ou devemos ter liberdade gerencial, liberdade para fazer um investimento e garantir a eficiência dessa prestação. Tudo isso por meio do controle disciplinar, normativo e finalístico, que é exercido pelo Poder Judiciário, por escolha do Constituinte, que assim determinou lá no artigo 236. Então, pelo princípio, né, da autonomia financeira ou administrativa, também chamado de princípio da gestão privada, essa administração financeira, técnica e administrativa das serventias judiciais deve ser feita com exclusividade e com liberdade pelo titular da delegação. E a esse titular compete a cobrança, o recebimento dos valores e o emprego dos emolumentos pelos atos que pratica. Então, de outra perspectiva, a gestão não é exercida pelo poder público, portanto privada, e os agentes públicos não podem, nessa condição, interferir, obstaculizar ou impedir de qualquer modo a administração da delegação pelo seu titular. Esse texto foi tirado da tese de mestrado da minha querida amiga Patrícia Ferraz. E tudo isso com uma finalidade, que é distinguir a administração do extrajudicial, dos serviços notariais e registrais, da própria gestão pública. Elas não podem se misturar, e de fato não se misturam, porque a Constituição Federal previu regimes diferentes para essas gestões. O artigo 236, também já apontado aqui no painel anterior, foi, portanto, regulamentado pela Lei 89/35. E a Lei 89/35 trouxe uma série de dispositivos que tratam dessa autonomia da gestão privada. O principal deles, a meu ver, está ali no artigo 21, que ele vai dizer expressamente, né, que esse gerenciamento administrativo e financeiro é responsabilidade exclusiva do delegatário, né? Inclusive no que diz respeito ao custeio, às despesas, ao investimento, ao pessoal. E cabe, portanto, ao delegatário estabelecer aí as normas, as condições, as obrigações, atribuir as funções, sempre com o objetivo de obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Outros dispositivos da 89/35 reforçam o artigo 21. Então, lá no artigo 20, nós temos a liberdade para contratar, né, para escolher os substitutos, para atribuir as funções. Temos também no artigo 41 a independência para praticar os atos que são necessários ao exercício da nossa delegação, sem a necessidade de consultas prévias ou de autorizações prévias daqueles que nos fiscalizam, né? Temos também normas gerais sobre arquivamentos, né, dos nossos atos, né, que nós podemos escolher a melhor forma de praticar, e normas gerais também sobre a contratação dos nossos colaboradores. Essa autonomia administrativa e financeira do serviço notarial e registral, portanto, ela se expressa em uma série de questões cotidianas que aparecem para nós que estamos à frente da serventia. Então, nós podemos contratar prepostos pelo regime da CLT, definir a remuneração e os benefícios desses prepostos, montar, remodelar, atualizar, manter a estrutura dos cartórios, né? Escolher e custear esse espaço físico onde nós vamos exercer a delegação, o mobiliário, os equipamentos, empregar o material técnico, capacitar os nossos funcionários, estabelecer a estrutura hierárquica interna da serventia, definir as regras internas relativas a esses colaboradores, exercer o poder disciplinar,
escolher os nossos substitutos, receber os emolumentos, eleger as prioridades de investimento diante da receita que vamos aferir, não precisar de autorização para o exercício da gestão ou para a prática dos nossos atos, não nos submeter a regras próprias de gestão pública, como a licitação, né? Os cartórios não estão sujeitos à licitação porque não estão sujeitos às regras da gestão pública. E devemos arcar com os resultados do gerenciamento dessa delegação. Se ela der lucro ou se ela der prejuízo, né, ambos são do delegado. Não podemos recorrer ao Poder Judiciário para pedir a ele que complemente as nossas despesas. Enfim, a gestão privada das serventias, ela nos dá toda essa liberdade, a legislação, porque ela visa o exercício, a manutenção e o aperfeiçoamento dessa função pública delegada, na proporção da respectiva delegação. E sem qualquer contrapartida por parte do poder delegante. Então, uma vez delegado o serviço, né, o BO, como diz o outro, é nosso, nós temos que resolver. Mas essa autonomia administrativa encontra alguns limites na própria legislação. Por quê? Justamente porque, embora sejamos gestores privados, nós lidamos com interesses públicos. Então, sob essa perspectiva, nós temos funcionamento em dias e horários pré-estabelecidos. Nós não podemos escolher, né, abrir num dia às 7 e no outro às 10. Temos um tempo mínimo de atendimento ao público definido pelo 8935, que é de 6 horas. Temos obrigatoriedade de plantão para o RCPN, porque é uma modalidade de registro, né, em que não se conhece, né, o sujeito humano, o ser humano não conhece dia, feriado, domingo, nem nada para nascer, nem para morrer. Vedação da instalação de sucursal. Todos estes dispositivos também estão lá na 8935. Mas o fato é que o princípio da gestão privada, da autonomia administrativa financeira dos serviços notariais e registrais, ele tem que ser aplicado de forma ponderada com outros princípios da atividade pública. Eficiência, a proporcionalidade, a razoabilidade. Não posso exigir, por exemplo, de um cartório com um faturamento baixo e até mesmo deficitário, né, que faça investimentos de alto porte, que inviabilizem a própria atividade. Porque, ao fim e ao cabo, essa aplicação ponderada dos princípios, ela tem como fulcro preservar a segurança, a eficiência e a continuidade da nossa função. O público, o usuário, o cidadão, é o grande destinatário da nossa atividade, né? E isso precisa ser dito e fixado e valorizado, porque cada vez que nós praticamos um ato, seja como registradores de imóveis, ou notários, ou tabeliães de protesto, registradores civis ou de títulos e documentos, esse ato vai refletir na vida de alguém, na vida civil de alguém, e, eventualmente, até mesmo na existência de alguém. Então, para concluir, né, eu deixo aqui uma reflexão, mais uma vez, da minha querida amiga Patrícia Ferraz, que explica muito bem na tese dela, né? Delegados de função pública não desempenham atividade econômica nem ostentam perfil de empresário liberal. Gozam de independência jurídica condicionada aos ditames da lei e da Constituição, e de relativa autonomia para o desempenho da atividade estatal, cuja finalidade é a satisfação do interesse primário na realização da segurança jurídica sistêmica, e, como muito bem apontou aqui a doutora Lana no painel anterior, também a segurança comunitária, também a paz social, a partir da atribuição de segurança jurídica pontual pelos atos que praticam. Este é o produto que fabricamos. Segurança jurídica para o indivíduo, para cada um, para cidadão, mas também para a coletividade por meio da publicidade. Os nossos atos repercutem tanto em relação àqueles que os provocaram ou os realizaram, mas também para a sociedade como um todo. E isso é uma grande responsabilidade. E para que ela possa ser viabilizada de maneira adequada, a autonomia
da gestão é fundamental. Pois se não tivermos, ministro, autonomia para essa gestão, nós não conseguimos atingir o nosso objetivo final, que é garantir essa segurança. E, eventualmente, eu fico bastante preocupada com alguns episódios de perda dessa autonomia, né? A gente tem passado por esse momento de transição entre os serviços analógicos e os serviços digitais. Os cartórios têm feito, e agora eu falo muito do lado do registro de imóveis, né, que é a minha atividade, por meio do Operador Nacional do Registro, um esforço muito grande para nos integrarmos a esse mundo digital, a esse mundo eletrônico. E um cidadão na ponta, ele não sabe se aquele cartório, se aquela serventia está com um delegatário ou está numa interinidade. E quando não se permite a realização de investimentos adequados para que um interino consiga aderir, né, a esse mundo digital, a esse serviço digitalizado, o prejuízo se reflete para toda a sociedade. Estando no modo delegatário ou estando no modo interino, o serviço é o mesmo e o cidadão não tem qualquer responsabilidade por esse momento de transição. Então, eu acho muito importante, quero deixar aqui como recado final, que essa autonomia de gestão seja garantida tanto aos delegatários quanto aos interinos que estão no exercício da delegação. Justamente por conta da natureza do nosso trabalho e da repercussão que ele tem para toda a sociedade. Era isso, muito obrigada. Bem, meu boa tarde a todos e a todas. Primeiro, quero registrar minha imensa satisfação de poder ter sido convidado para esse evento. Primeiro, porque eu posso rever grandes amigos. Alguns, não todos, eu tive oportunidade ainda, mas só ver o Parcelar, Maria Tereza Willi, meu querido amigo Cláudio, né, o Zocum, professor da Universidade Católica de São Paulo, vários amigos, já é uma felicidade em si. Mas a outra felicidade é porque eu tenho uma profunda identidade com os temas que dizem respeito à atividade notarial e registral no Brasil. Por uma série de razões, eu gosto de estudar esse tema. E aprendi a respeitar imensamente os notários e os registradores, que muitas vezes são alvo de grande preconceito na nossa sociedade, preconceito que nós ainda não conseguimos atacar de frente. E certa feita eu estava falando sobre esse tema, numa palestra, num evento, e após terminar a minha exposição, o presidente recebeu na mesa algumas perguntas. E ele falou: professor Cardoso, chegaram aqui 3 perguntas, se o senhor pudesse respondê-las? Disse eu: pois não. A primeira pergunta é: qual a natureza jurídica dos serviços notariais e registrais? A segunda pergunta é: o modelo constitucional adotado pelo artigo 236 da Constituição, o senhor considera bom ou mau? A terceira pergunta é: o senhor acha que haverá mudanças para o futuro? Diante das 3 perguntas, eu indaguei a ele quanto tempo eu tenho para responder. Ele me disse: fique à vontade, professor. Quanto tempo o senhor precisa? Eu disse: 6 meses. É altamente complexo e exige grandes reflexões todas essas questões. É óbvio que eu não tenho 6 meses. A minha querida presidente da mesa não vai permitir que eu faça, embora pudesse ficar debatendo com os senhores o tempo que fosse necessário esse tema. Mas eu gostaria de rapidamente percorrer essas 3 perguntas. A primeira delas: qual a natureza jurídica dos serviços notariais e registrais no Brasil em face ao disposto no artigo 236 da Constituição Federal? Eu não tenho a menor dúvida, de acordo com o que foi exposto, que os serviços notariais e registrais, ao contrário do que acontece em outros lugares do mundo, ele é uma atividade estatal. Ela é algo do Estado. Isso já causa uma perplexidade em geral às pessoas. Falam: mas espera, é do Estado, mas não são pessoas físicas privadas que exercem?
Vamos entender o contexto. Quando nós tivemos o florescer da sociedade capitalista e tivemos um modelo de Estado adequado à sociedade capitalista, que é o chamado Estado de Direito, cuja origem se dá, cujo nascimento se dá entre o século XVII e XVIII, a partir do que aconteceu na Revolução Gloriosa da Inglaterra, do que aconteceu na independência dos Estados Unidos da América, que gerou a Constituição dos Estados Unidos de 1787, a partir das constituições francesas que se seguem à Revolução de 1789. Este modelo de Estado de Direito ele era relativamente simples. Era o modelo do Estado de Direito liberal, ou seja, Estado mínimo, chamado muitas vezes, até pejorativamente, de Estado guarda noturno, que cuidava só da defesa da propriedade, da segurança interna e da soberania na perspectiva externa. E também da questão dos direitos políticos. O mais, tudo era resolvido, com pouquíssimas exceções, pela iniciativa privada, que tinha autonomia, que tinha liberdade. Aquela velha ideia da mão invisível do mercado de Adam Smith, ou seja, a iniciativa privada resolve. Esse modelo de Estado entra numa profunda crise ao longo do século XIX. Por uma série de tensões sociais, a liberdade prevaleceu sobre a ideia de igualdade. Lembramos que a Revolução Francesa tinha como tema liberté, égalité, fraternité. A liberdade foi afirmada, mas a égalité ficou no plano da igualdade formal. Havia muita miséria e muita riqueza, gerando grandes tensões. A fraternidade, então, passou ao largo. Mas, no fundo, o século XIX foi um século marcado por muitas tensões, em que não existiam direitos trabalhistas, em que a liberdade era total, e a liberdade, muitas vezes, pode gerar opressão, quando ela não tem freios, por melhor que ela seja. Isso acabou gerando problemas gravíssimos, que acaba acontecendo com tentativas de alguns estados tentar contornar o problema a partir do nascimento das utopias socialistas no século XIX, daí Karl Marx, Friedrich Engels e outros. Esta situação toda gera as primeiras medidas de Estado Social, medidas que são tomadas pela primeira vez no plano constitucional. Já existiam leis que, durante o século XIX, lei dos pobres na Inglaterra e outros, mas no século XIX nasce a Constituição de Querétaro, no México, em 1917, que coloca pela primeira vez direitos sociais na Constituição. Logo, 2 anos depois, quando acontecia em 17 a Revolução Russa, que aí era a abolição do Estado de Direito, nós tínhamos a Constituição de Weimar, de 1919, e começa a haver a intronização de direitos sociais. E a ideia de um Estado intervencionista começa a crescer. Vem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Europa destroçada, 2 grandes potências saem do mundo, de um lado os Estados Unidos, de outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Guerra Fria, etc. E se percebe que a sociedade capitalista corria riscos. E nasce, então, aquilo que se chamou de Estado de Direito Democrático Social, cuja primeira afirmação na Constituição de Bonn, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esta Constituição, que assegurou o Estado de Direito Democrático Social, desde imediato sofreu críticas. Os setores mais arraigados liberais eram contra que o Estado fosse intervencionista, na perspectiva de, garantindo a liberdade, intervir no domínio econômico. Isto gerou aquilo que, com o tempo, foi chamado por nós de neoliberalismo, uma forma de liberalismo que critica o Estado Social, mas quer preservar algumas coisas deste Estado. Bem, eu não vou entrar aqui nessa discussão teórica. Mas a grande dificuldade que nós, professores de direito administrativo e direito constitucional, temos é explicar como é que funciona a separação entre o público e o privado nesse Estado de Direito Democrático Social. Por quê? Porque se no Estado liberal era fácil, isso é Estado, isto é privado, no Estado de Direito Democrático Social a coisa começou a confundir um pouco. Por quê? Primeiro, porque se entendeu que o Estado tinha que intervir no domínio econômico. E se começou a admitir que o Estado criasse empresas para explorar atividade econômica em sentido estrito. Ou seja, o Estado poderia, por exemplo, criar bancos, daí o Banco do Brasil. O Estado poderia criar outras empresas necessárias ao desenvolvimento social. Mas isso é atividade privada. Mas o Estado pode explorar a atividade econômica. Em certos casos, a nossa Constituição diz que, quando for de relevante interesse público ou necessário à segurança nacional, o Estado pode explorar a atividade econômica e aí cria empresas para isso. Então, eu tenho o Estado atuando como agente privado na exploração econômica. Mas
eu tenho também a outra forma. Eu tenho certas funções estatais que, muitas vezes, o Estado fala, eu quero delegar para terceiros. É o Estado passando para pessoas privadas o exercício de funções dele. Então, vejam a confusão. Eu tenho funções do Estado e funções privadas. Mas, às vezes, o Estado exerce funções privadas e, às vezes, o Estado delega para privados as atividades que são deles. E daí? Aí a pergunta é, onde é que entram aqui os serviços notariais e registrais, de acordo com o artigo 236? A questão me parece clara. É o típico caso de uma função estatal que é delegada a privados. Não é intervenção do Estado no domínio econômico, não. Porque não é uma atividade reservada para privados. É uma atividade do Estado que delega para privados exercer. Aliás, a expressão delegação é expressa no artigo 236. Inclusive, a Constituição prevê concurso público para que essa delegação seja outorgada. Ou seja, é claríssimo, é função pública. Os administrativistas vão discutir se isso é serviço público, se não é serviço público. Isto, eu diria, é até irrelevante, porque o conceito de serviço público é tão confuso na doutrina brasileira e estrangeira, que chamando de serviço público, não chamando de serviço público, não elimina a essência da natureza jurídica do serviço notarial e registral, que é um serviço estatal delegado a pessoas privadas. Portanto, nós temos aqui já uma dimensão híbrida deste modelo. Porque a função exercida pelo notário e pelo registrador é função do Estado, regida, portanto, por um campo do direito público, que é o direito administrativo. Mas as relações que o notário ou o registrador mantém com a vida, fora esta atividade, são privadas. Ele está submetido à legislação do trabalho, nos trabalhadores que trabalham para ele. Os contratos que ele celebra são contratos regidos pelo direito privado. Ou seja, é uma figura híbrida. Delegação, atividade administrativa regida pelo direito público. Relações outras de sustentação, de suporte que o notário mantém para exercer a delegação de direito privado. Situação que guarda certa semelhança, não identidade, mas semelhança, com outras formas de delegação da função estatal, como as concessões de serviço público e as permissões de serviço público, que efetivamente têm diferenças com a atividade notarial e registral. Lá eu falo de licitação, não falo de concurso. Lá a outorga é para pessoas jurídicas e mediante contrato, e não situações que são de investidura perene durante a vida do notário e do registrador. São situações diferentes, mas que guardam uma similitude. Tanto concessão como permissão, como a função notarial e de registro, são formas de delegação da função do Estado a particulares. Bem, respondi a primeira pergunta, sem gastar 2 meses para debater. Segunda pergunta. É bom isso? Aí preciso de mais 2 meses, mas eu vou tentar sintetizar. Eu tenho a impressão que é bom. Com tudo aquilo que eu convivi, eu acho que é a melhor forma, e lhes digo por quê. Nós vivemos num mundo hoje em que há uma grande disputa ideológica polarizada subjacente, marcada por muito radicalismo, por muita intolerância, porque hoje as pessoas parecem que não gostam de se ouvir. Eu ouço aquilo que eu penso. O que eu não penso, eu rejeito. Isso tem um nome: intolerância. Não há nada pior para a convivência civilizada, democrática, humana do que a intolerância. Porque eu só escuto a mim mesmo. Nos meus grupos de WhatsApp, eu só ouço os que pensam comigo. Os que não pensam comigo, eu peço para colocar fora do grupo ou eu lacro. Isto é perverso. As pessoas estão, me permitam dizer, emburrecendo com isto. Porque o que alimenta o cérebro é a divergência, é a disputa, é a crítica. Ouvir para discordar é uma forma de aprendizado. Não ouvir é uma forma de não aprendizado. E este é um problema que nós estamos hoje. Porque o mundo, pura e simplesmente, está polarizado. Não se pensa mais. E, objetivamente, nesse mundo polarizado, eu tenho os que defendem o Estado intransigentemente e os que odeiam o Estado intransigentemente. A meu ver, nenhum dos dois está certo. Há certas situações
que na sociedade capitalista moderna, eu estou tomando como referência a sociedade que nós vivemos, eu tenho que ter atribuída, sim, a iniciativa privada. Todavia, dizer que a iniciativa privada não tem problemas é não ver a realidade como ela é. Aos que endeusam a iniciativa privada, aos que acham que a iniciativa privada é sempre eficiente, mentira, nem sempre é eficiente. Aos que acham que a iniciativa privada é sempre honesta, mentira, não é correto dizer-se isso. A corrupção, utilizada em sentido amplo, existe no mundo privado também, como não? Aliás, não haveria corrupção no Estado se não fossem os agentes privados que chegam no Estado e corrompem. Então, vamos ser realistas, a iniciativa privada não é a solução para todos os males. Por outro lado, o Estado também não é a solução para todos os males. O Estado apresenta situações nas democracias bastante complexas, porque governar democraticamente exige o respaldo político da sociedade e dos órgãos que fazem leis. E os órgãos que fazem leis, especialmente em sociedades como a nossa, exigem participar de governos. E, às vezes, quando participam de governos, nem sempre fazem da maneira mais saudável possível. Fazem, efetivamente, situações de intervenção em que a negociação política não se dá em padrões republicanos, mas em padrões em que aqueles que estão exercendo a atividade de produzir as leis aproveitam-se para vencer e crescer nas próximas eleições. E aí a ideia da coisa pública se mistura. E o governo, às vezes, para governar, tem que negociar. E quando negocia, pode estar vendendo a sua alma para o diabo. O Estado tem padrões de ineficiência? Tem. O Estado, muitas vezes, se paralisado em questões corporativas? Sim. Ou seja, eu tenho males, vantagens, pecados, virtudes dos dois lados. Aquele que endeusa o mundo público como se ele fosse a panaceia para todos os males, numa sociedade capitalista está errando. Da mesma forma, aquele que endeusa a iniciativa privada como Deus que resolve todos os males, também está errando. Eu não posso pensar que uma sociedade capitalista moderna vive sem o Estado. Ela não vive. E sem um Estado que tem um certo padrão intervencionista. É um erro imaginar-se isso. É só ler a história e ver o que aconteceu no século XIX para nós vermos o que aconteceu com o Estado absenteísta, o Estado guarda noturno. É necessário um Estado que defenda a liberdade, mas caminhe na perspectiva da igualdade. Por outro lado, dizer que tudo tem que ser estatizado, e aí resolve todos os problemas, é uma mentira, uma falácia. Nós vimos experiências desse tipo no mundo que mostraram os desvios e os desgarramentos democráticos que geraram, inclusive. Logo, se os senhores me perguntarem o que eu acho o melhor para uma sociedade capitalista moderna, eu diria combinar o mundo público com o mundo privado. Combinar o bom do público, o bom do privado, tentando evitar que o malefício dos dois lados chegue e tentar com isto um equilíbrio. Pois é aí que eu vejo o lado positivo do artigo 236 da Constituição Federal. Ele é um modelo híbrido. Ele propõe o Estado mantendo fiscalização, mantendo o controle, delegando a atividade. E, de outro lado, eu vejo a iniciativa privada atuando, tendo autonomia, a flexibilidade controlada pelos olhos do dono, que vai evitar situações equivocadas de gestão e que deve ter efetivamente compromisso em ter um bom resultado naquilo que faz. Ou seja, idealmente, eu diria aos senhores, a Constituição andou bem. Ela tentou combinar o que pode ser bom no mundo público com o que é bom no mundo privado. Isto necessariamente acontece? Não. Muitas vezes eu pego o que é pior do mundo público e aplico. Então eu tenho, às vezes, e tenho visto como advogado, como estudioso, situações em que o Estado interfere na atividade notarial e registral, que é um horror. Às vezes, situações são decididas por conveniências daqueles que decidem e não pela necessidade pública ou pelo interesse público. Eu vejo, muitas vezes, decisões tomadas por órgãos jurisdicionais que competem em fiscalizar a atividade notarial e registral, em que eu tenho muita dúvida se é o interesse público que está por trás ou se é o interesse daquele que efetivamente quer certas situações que estão postas.
Por outro lado, se eu não tiver a fiscalização do Estado, eu tiver a mão livre do mercado numa atividade tão importante como a notarial e a registral, eu terei, muitas vezes, o bom notário e o bom registrador agindo corretamente. Mas eu também tenho bons e maus registradores, porque são todos seres humanos. Da mesma forma que eu tenho juiz de futebol bom ou mau, político bom ou mau, professor bom ou mau, notários ou registradores são bons e maus. Alguns vão pensar no lucro e não vão pensar no serviço público que fazem. Outros vão pensar no serviço público e vão tentar até reduzir a sua faixa de ganho para prestar um serviço melhor. É da vida humana. O Estado, todavia, está diante de uma atividade fundamental para o desenvolvimento das relações negociais capitalistas. Não há uma sociedade que viva de circulação de riquezas que não precise de um bom serviço notarial e de um bom serviço registral. Não é possível pensar-se a circulação de riquezas sem segurança jurídica. E a atividade notarial e registral, ela tem fundamentalmente, umbilicalmente ligada o princípio da segurança jurídica. Então, portanto, eu não tenho a menor dúvida que este modelo me satisfaz. Eu diria aos senhores, eu tenho um modelo que me permite juntar o que é bom do Estado com o que é bom da iniciativa privada. O que não quer dizer que na prática seja sempre assim. Às vezes eu trago para o modelo o que é mal do Estado e às vezes trago para o modelo o que é mal da iniciativa privada. E aí que nós temos que ter uma primeira reflexão. A primeira delas é que eu acho que a terceira questão que formulei precisa ser objeto de reflexão. E o futuro? O que nos espera? Eu tenho preocupações. Este modelo é bom. Mas o preconceito histórico que se construiu e que eu já me referi em relação a notários e registradores é perigosíssimo. Se eu fizer uma enquete na sociedade, eu não sei se vocês já fizeram, sobre a imagem de notários e registradores, a possibilidade de sair o resultado de são privilegiados que não servem para nada é grande, o que é uma mentira deslavada. Poucos conhecem a dimensão social e a relevância do serviço notarial e registral. E poucos conhecem a abnegação e a situação de notários e registradores que lutam cotidianamente, às vezes, para fazer ou manter a sua unidade, a sua serventia, dentro de uma situação que, efetivamente, às vezes, não é das melhores, financeiramente falando. Portanto, é importante ter claro que esta visão cultural, que traz preconceito sobre notários e registradores, é um inimigo. Um inimigo que, se não for vencido, pode gerar situações em que se pretenda, em dados momentos, mudar esse modelo para pior. Ou para transformar num modelo totalmente estatal, e os poucos estados brasileiros que tiveram já mostraram que não serve, ou para ter um modelo que seja totalmente privado, liberto de quaisquer situações estatais, que também não me parece bom para a cultura brasileira. Se isso funciona bem em países da Europa, é outra realidade. No Brasil, temo pelo desastre absoluto se isso acontecesse. Por esta razão, eu pergunto para mim e volto a minha angústia para vocês: o que o futuro nos espera? Eu acho que nós temos que começar a pensar sobre o futuro, sim. A primeira coisa é termos ações em conjunto para tentar vencer o preconceito sobre a categoria. E vencer o preconceito sobre a categoria não é só uma ação de marketing, é uma ação de conteúdo. Nós temos que nos autorregular a ponto de que nós possamos combater os desvios no exercício funcional de notários e registradores. Nós não podemos ser corporativos. Quem não ataca o mal de início e de frente, permite que o mal tome conta do seu corpo. Às vezes, uma erva daninha pode causar dano a todos. E, portanto, eu acredito que a atividade notarial e registral tem que ter um papel de autoconservação e de autorreferência no combate a maus notários e maus registradores. Nós não podemos aceitar que isto ocorra. Não há espírito corporativo que possa permitir que a erva daninha se implante e destrua a corporação. Saber cortar na pele é uma qualidade que poucos sabem. Exige coragem. Mas eu acredito que de quem tem contra si próprio, como nós temos, me permita colocar na categoria de vocês, porque eu me identifico tanto que eu falo nós.
Quem se coloca na situação de preconceito que nós temos, nós não podemos nos dar ao luxo de errar. Tem coisas erradas que se corrijam. E a própria categoria tem que estar junto para corrigir essas questões. Passar a mão na cabeça de quem faz o mal feito significa trazer o mal feito para si próprio. Isto é péssimo. Então, a meu ver, em relação ao futuro, que neste caso que eu estou dizendo é mais presente que futuro, acho que é necessário despertar em todos nós uma consciência de que notários e registradores têm que estar unidos, têm que estar juntos, mas juntos também não permitindo desvios da atividade. Onde quer que ela se encontre, não podemos defendê-la. Temos que enfrentá-la cortando na carne para que a carne fique saudável. Mais que isso, este enfrentamento deste preconceito, que passa por iniciativas de combate ao mal feito, deve passar também por um diálogo com a sociedade. Nós temos que dialogar com a sociedade. No mundo moderno e democrático, quem não sabe dialogar com a sociedade não se estabelece. Nós temos que nos comunicar com a sociedade. E quando eu falo isso, eu não falo do cartório A, B, C ou D, eu falo da categoria. Nós temos que ter mecanismos de diálogo global com a sociedade. Nós temos que ter mecanismos em que eu tenho diálogo e mostro a minha função social educativamente. Eu tenho que ter iniciativas sociais coletivas. Não é o cartório A, B, C ou D que tem que ter uma interação com a coletividade. É a categoria que tem que ter. Dialogando com a sociedade, dialogando e mostrando o papel social relevante que notários e registradores têm e que nós temos um serviço voltado para a sociedade. Um serviço que, evidentemente, nos ajuda a ajudá-la, a combater miséria, a combater discriminações, a combater tudo aquilo que incomoda a sociedade. Ou nós fazemos isso ou perderemos o bonde da história. E quem perde o bonde da história nunca descerá na estação que melhor o aproxima do destino que ele pretende. E aí também pensar no futuro. Pensar no futuro intelectualmente. Eu não sei como é que vocês se organizam hoje. Quando eu era ministro eu sabia. Hoje eu não sei mais. Mas como é que vocês se reúnem para discutir ideias inovadoras? Eu acho que é necessário discutir ideias inovadoras. É necessário discutir boas práticas. É necessário premiar os colegas que têm boas práticas e, ao fazer isto, disseminá-las. Inclusive criando incentivos financiadores para isso. Às vezes eu tenho um cartório lá num rincão longínquo que desenvolveu uma prática maravilhosa. Tem que ser reconhecido. Esse colega tem que ser aplaudido. Esse colega tem que ser incentivado. E eu tenho que apoiar que os outros colegas vejam isso. Nós temos que ter uma análise das boas práticas. Uma análise daquilo que efetivamente é bem feito e notabilizar as pessoas que fazem esse trabalho. Ao mesmo tempo que nós temos que ter pensadores que pensam o futuro da atividade notarial e registral, para que nós não sejamos pegos de surpresa. O misoneísmo é um sentimento, e a palavra misoneísmo significa apego ao passado pelo medo do futuro, nós não podemos ter. Nós não podemos ser misoneístas. Nós temos que pensar o futuro. Existe um sistema melhor para nos garantir, de tal forma que amanhã ou depois estejamos igualmente seguros no exercício da nossa função e atendendo melhor a sociedade? Por que não debater isto? Por que não analisar isto? Por que não começar a ter coisas organizadas de produção científica, de produção acadêmica, de reflexão para o futuro? Por que não nos voltarmos e fazermos relações com as universidades para incentivar e refletir que essas coisas sejam colocadas, publicando livros, publicando obras, dando cursos? Por que não? Repito, eu não sei hoje como é que a categoria se organiza. Mas se estiver indo nesse caminho, está no rumo certo. Há grandes professores que podem, vejo um aqui, o professor Heleno Torres, aqui presente, grande tributarista, um dos maiores do país. São situações que nós temos que colocar como desafios. Não há nada pior que o misoneísmo, porque o misoneísmo gera negação do futuro. E nós temos que pensar como é que será a atividade notarial e registral do futuro. Nós temos que pensar nisso.
seja do ponto de vista das técnicas utilizadas, seja do ponto de vista das relações jurídicas com que se mantém com o Estado. Se esta relação híbrida entre Estado e notários e registradores é boa, nós poderemos melhorá-la? De que forma? Nós temos que pensar sobre isso. Nós estamos no século XXI, já o século XXI acaba. Talvez eu não esteja aqui para ver, mas ele acaba. E se nós acreditamos numa causa, nós temos que construir o futuro dessa causa. E nada melhor do que os senhores e as senhoras, que passam a experiência de vida no campo notarial e registral para dizer isto. Em síntese, como o meu tempo se exaure, eu sintetizo as 3 perguntas que me foram feitas naquela palestra, que eu pedi 6 meses para responder e que tentei responder aqui em 40 minutos. Primeira delas, qual é a natureza jurídica da função notarial e registral? É função estatal delegada a particulares. É uma função do Estado exercida com particulares. Esse sistema é bom? É. Porque ele permite combinar o que é bom do mundo público com o mundo privado. O que nós temos é que ter atenção. É para nós não combinarmos o mal do público com o mal do privado. Nós temos que saber enfrentar isto. E saber enfrentar significa ter a coragem de agir como grupo, como corporação, sem sermos corporativos. Desvios funcionais não podem ser aceitos, nem se pedir que se passe a mão na cabeça de A, B ou C. Porque quem passa a mão na cabeça de A, B ou C traz para o seu colo a erva daninha que pode corromper o seu corpo e corromper a corporação. E termino dizendo, nós temos que pensar no futuro. Pensar do ponto de vista de nos comunicar melhor com a sociedade. Pensar em vencer o preconceito que ainda hoje existe entre notários e registradores por parte de cada brasileiro e cada brasileira. Comunicar com a sociedade, mostrando a importância da atividade e mais, desenvolvendo projetos sociais, projetos que dialoguem com a sociedade. Numa sociedade democrática, quem não dialoga com a sociedade, perece. Esta é a realidade. E nós não queremos perecer. Se nosso modelo é bom, se nós fazemos um bom trabalho, nós não podemos deixar isto morrer. E para isso eu preciso pensar no futuro. Tenho que pensar no futuro com universidades, com professores, com aulas, com livros, refletir, debater e perguntar como será a atividade notarial e registral no século XXII. Nós temos que começar a pensar. Ela não será a mesma. Então nós temos que nos antecipar. E ao nos antecipar, nós estamos garantindo que a nossa experiência do hoje possa fazer o bom do amanhã. É como eu respondi as 3 perguntas, tentando sintetizar os 6 meses que eu precisaria dela, mas com a esperança que tenha servido alguma coisa para a reflexão de todos. Muito obrigado. Gente, o tempo dele esgotou mesmo, mas se eu pudesse aumentar o reloginho aqui, eu aumentava, né? Porque é hipnotizante. Eu acredito que foi um acerto muito grande convidar o senhor para estar aqui hoje, porque parece que o senhor falou algo que nós realmente precisávamos ouvir. Eu sou uma pessoa que acredito muito na função social da minha atividade, né? E defendo isso muito. Já disse, eu trabalho com regularização fundiária. Eu acho que, nessa sua última pergunta, eu ia até fazer uma outra pergunta sobre ela e te dar mais 6 meses para pensar, mas no meio do caminho o senhor acabou respondendo, que diz respeito exatamente a essa função social. Então, só para encerrar aqui, eu acho que é preciso registrar, o ministro, que a gente já está um pouco nesse caminho. A Noreg BR tem um projeto muito bacana, do qual eu faço parte, a Moema, a Carol e a Fabi, que estão aqui na frente, que é o projeto Elas Extrajudicial, para empoderamento feminino, formação de lideranças. A Thalitinha também está ali, também faz parte. Formação de lideranças, fortalecimento do feminino, e com um projeto que vai ser lançado amanhã aqui, de apoio às adolescentes do Marajó. Sim, nós fizemos uma captação de recurso e estamos montando esse projeto lá. Vai ter uma sede, vai ter, enfim, capacitação das mães, lugar para essas meninas ficarem. Então, é um projeto dos cartórios, conduzido pelas mulheres dos cartórios, que está na linha do que o senhor sugeriu. E um outro projeto que eu também quero aproveitar para mencionar aqui é um projeto criado pelo Registro de Imóveis do Brasil, do presidente Ari, que está por ali.
do qual eu também faço parte, que se chama Caravana da REURB. É um projeto que incentiva e ensina os estados a fazerem regularização fundiária para a inclusão da população de baixa renda no sistema formal da propriedade. E aproveitar já, então, para dizer aqui que amanhã vai sair o edital para os estados interessados se inscreverem para receberem a caravana. Então, a gente vai, ensina a fazer, pega na mão do colega, do prefeito, do vereador, de quem for. E agora eu fiquei muito feliz com a fala do senhor, de saber ou de constatar, por meio de alguém muito mais capacitado do que eu, que os caminhos que a gente escolheu me parecem ser bons. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, a sua generosidade nesse painel. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Cristina Maia, pela condução dos trabalhos. Muito obrigado pela palestra, ministro José Eduardo Martins Cardoso. Convido as meninas para que entreguem um presente aos dois da coordenação do evento e vamos tirar uma foto oficial desse painel. No centro aí. Maravilha! Mais uma vez, muito obrigado, doutora Ana Cristina Maia e ministro José Eduardo Martins Cardoso. Agradecemos pela brilhante exposição ao tema aqui tratado, que tanto contribuiu para o direito notarial e registral.